Julia Quinn, série Os Rockabills, livro 2, Um marido de faz de conta. Neste momento, uma vida sem muitos incidentes me parece maravilhoso. A data da nossa partida se aproxima e não estou nem um pouco ansioso pela travessia. Sabia que levaremos no mínimo 5 semanas para chegarmos à América do Norte? Disseram-me que a viagem é mais curta no caminho de volta para casa. Os ventos sopram majoritariamente do oeste para o leste, enfunando, portanto, as velas do navio. Isso, contudo, não me traz muito conforto, e os superiores não nos fornecem nenhuma estimativa da data de retorno. Edward está pedindo que eu mande os cumprimentos dele a você e que eu não diga que ele fica péssimo a bordo de um navio. Carta de Thomas Harcourt à irmã Cecília. Capítulo 10. Quando Cecília se encontrou com Edward no salão do Devil's Head, ele estava tomando o café da manhã, devidamente calçado com suas botas. Ah, não se levante, disse ela, no instante em que ele empurrou a cadeira para trás, pronto para ficar de pé. Por favor. Ele parou, ficando imóvel por um instante, e então assentiu. Neste momento, Cecília percebeu que ele tinha grande dificuldade de refrear seus modos de cavalheiro, mas estava fraco. Havia melhorado, mas ainda estava fraco, e tinha todo o direito de resguardar forças sempre que possível. E ela tinha o dever de se assegurar de que ele fizesse isso. Era parte da dívida que tinha de pagar. Edward podia desconhecer esse fato, mas Cecília estava em débito com ele. Ela estava se aproveitando da nobreza dele, tanto da nobreza de espírito quanto de seu título. O mínimo que ela podia fazer era ajudá-lo a recuperar plenamente a saúde. Ela se sentou diante dele. Ficou contente ao constatar que ele parecia estar comendo mais do que no dia anterior. Estava convencida de que aquela fraqueza insistente se devia menos à lesão na cabeça e mais ao fato de que, durante toda a semana, ele mal se alimentava. Objetivo do dia: fazer Edward comer direito. Um objetivo bem mais fácil do que do dia anterior, que tinha sido parar de mentir tanto. A comida está boa? Perguntou ela educadamente. Não conhecia o suficiente para conseguir ler o humor dele, mas a pressa com que ele deixara o quarto, sem nem mesmo se calçar, fora curiosa. De fato, ela dissera que queria se trocar, o que significava que desejava ter privacidade, mas não houve nada de atípico no pedido. Ele dobrou o jornal que estava lendo, empurrou uma travessa de bacon com ovos na direção dela e disse: Está bem gostosa. Obrigada. Temos chá? Perguntou Cecília, cheia de esperanças. Hoje não, infelizmente. Mas ele meneou a cabeça na direção do jornal, ao lado do prato. Recebemos um convite. Cecília levou alguns instantes para entender aquela frase aparentemente simples. Um convite? Ecoou ela. Convite para quê? E o mais importante, de quem? Em tese, as únicas pessoas que sabiam que eles eram casados eram alguns oficiais do exército, o médico e o homem que varria o chão do hospital e igreja. Ou melhor, aquelas eram as únicas pessoas que tinham sido enganadas sobre esse casamento. Ela tentou forçar um sorriso. A teia de mentiras ficava cada vez mais intricada em cada instante. Está se sentindo mal? Perguntou Edward. Não, disse ela, de forma abrupta. Está tudo bem. Por que a pergunta? Você está meio estranha, explicou ele. Ela pigarreou. Deve ser fome, só isso. Por Deus, ela era a pior mentirosa do mundo. É do governador Tryon. Edward arrastou o convite na mesa, passando para ela. Ele vai dar uma festa. Uma festa? Num momento como esse? Cecília balançou a cabeça, confusa. A moça da confeitaria dissera que Nova York ainda tinha uma cena social agitada, mas parecia estranho dar uma festa com uma guerra tão próxima. A filha dele está fazendo 18 anos. Dizem que ele se recusa a deixar que a ocasião passe em branco. Cecília pegou papel velino. Francamente, como alguém conseguia arrumar papel velino em Nova York? Concentrando-se, enfim, nas palavras de fato. Era um convite para que o honorável capitão e a senhora Roxby comparecessem à celebração, que ocorreria dali a 3 dias. Ela disse a primeira coisa que lhe veio à mente. Não tenho o que vestir. Edward deu de ombros. Então vamos arrumar alguma coisa. Ela revirou os olhos. Ele era terrível, aquele homem. Em 3 dias? O que não falta nessa cidade são costureiras precisando de dinheiro. O que eu não tenho.
Ele a olhou como se um pedacinho do cérebro dela tivesse acabado de sair pelo ouvido. Mas eu tenho, e portanto, você também tem. Por mais que se sentisse uma mercenária, Cecília não tinha como contra-argumentar, então apenas murmurou. Não acha que ele deveria ter nos convidado com um pouco mais de antecedência? Edward inclinou a cabeça para o lado pensativo. Suponho que os convites tenham sido enviados certo tempo atrás, mas como eu estava desaparecido, só recebi o meu agora. Claro, disse ela apressada. Oh céus, o que ela ia fazer agora? Não podia ir à festa do real governador de Nova York. Fizera de tudo para se convencer a seguir em frente com aquela farsa, justamente porque ninguém jamais ficaria sabendo. Ela mordeu com força a parte interna da bochecha. Ninguém ficaria sabendo, exceto o governador, a mulher do governador e todos os legalistas da cidade. Quem poderia acabar voltando à Inglaterra, onde poderiam acabar cruzando com a família de Edward e comentando sobre a esposa dele. Deus do céu! O que foi? Perguntou Edward. Cecília ergueu o rosto. Por que o senho franzido? Insistiu ele. Senho franzido? Eu? Francamente, era um milagre que ela não tivesse irrompido em uma gargalhada histérica. Edward não disse nada, mas sua expressão de paciência forçada respondeu por ele. Sim, você. Cecília correu o dedo pela caligrafia elegante do convite. Não acha curioso que eu esteja incluída no convite? Ele agitou a mão como quem disse. Que diabos você está falando? Ora, você é minha esposa. Sim, mas como o governador sabe? Edward cortou um pedacinho de bacon. Imagino que ele já saiba há meses. Ela o encarou atônita. Ele retribuiu o olhar. Existe algum motivo para que eu não tenha dito a ele que nos casamos? Você conhece o governador? Perguntou ela, desejando com todas as forças que sua voz não tivesse esganiçada na última sílaba. Ele enfiou o bacon na boca, mastigou e só então respondeu. Minha mãe é amiga da esposa dele. Sua mãe? Repetiu ela, de forma meio obtusa. Se não me engano, elas debutaram juntas em Londres, disse ele, franzindo o senho por um momento. Ela era uma herdeira fenomenal. Sua mãe? A senhora Tryon. Ah, na verdade, minha mãe também era, mas nada que se comparasse à tia Margaret. Cecília ficou paralisada. Tia Margaret? Ele fez um gesto com a mão, na intenção de acalmá-la. Ela é minha madrinha. Cecília notou então que estava aquele tempo todo segurando no ar uma colher cheia de ovos mexidos. Seu pulso estremeceu e a mistura amarela caiu da colher, espatifando-se no prato. A mulher do governador é sua madrinha? Perguntou ela, numa voz esganiçada. Ele fez que sim com a cabeça. Da minha irmã também. Ela não é nossa tia de verdade, mas desde que me entendo por gente, nós a chamamos assim. Cecília tentou assentir, mas sua cabeça estava meio trêmula, e embora tivesse ciência de que estava meio boquiaberta, parecia não ser capaz de cerrar os lábios. Algo errado? Perguntou o pobre homem incauto. Ela levou alguns instantes para conseguir formar uma frase. Não lhe ocorreu que seria adequado me informar que sua madrinha é casada com o real governador de Nova York? Não tive oportunidade. Deus do céu! Cecília se deixou afundar na cadeira. A teia de mentiras que ela vinha criando, já tão embolada, ficava ainda mais complicada a cada segundo. E se havia uma coisa de que tinha certeza, era que ela não poderia, de jeito algum, ir àquela festa e ser apresentada à madrinha de Edward. Uma madrinha que sabia das coisas. Saberia, por exemplo, que Edward teria sido quase noivo de uma mulher que não era Cecília. Talvez até conhecesse a noiva em questão. E ela haveria de querer saber porque Edward teria recusado uma aliança com os Bridgetons para se casar com uma pé rapada como Cecília. O governador? Repetiu Cecília, quase cedendo à vontade de enterrar o rosto nas mãos. Ora, ele é uma pessoa normal. Edward não estava ajudando muito. Você fala isso porque é filho de um conde. Nossa, como você é snob, brincou ele, com uma risadinha bem-humorada. Ela recuou ofendida. Ela não era perfeita. Naqueles tempos, nem honesta ela era, mas não se considerava snob. O que você está insinuando? Que você está usando a posição do governador como um demérito a ele, disse Edward, ainda sorrindo. Não estou, não. Deus do céu, trata-se justamente do contrário. Estou usando a minha posição como um demérito a mim. Ele pegou mais comida. Deixe de ser boba. Eu não sou ninguém. Isso é uma enorme verdade, corrigiu Edward com firmeza. Edward, você é minha esposa. Aquilo, sim, era uma enorme verdade.
Cecília teve que levar a mão à boca para reprimir uma crise de choro ou de riso, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Mesmo que não fôssemos casados, ainda assim sua presença nos festejos seria muito apreciada. Se não fôssemos casados, o governador nem saberia da minha existência e eu nunca seria convidado para a festa dele. Imagino que ele saiba, sim, da sua existência. O diabo do sujeito nunca se esquece de um nome e tenho certeza de que em algum momento Thomas mencionou que tinha uma irmã. Cecília quase engasgou com os ovos mexidos. Thomas conhece o governador? Ele foi jantar comigo algumas vezes na casa dele, comentou Edward casualmente. É claro, disse Cecília. Como não? Ela tinha que pôr um fim àquela farsa. Estava saindo de seu controle. Estava... Na verdade, argumentou Edward, talvez ele até possa ajudar. Perdão. Não sei por que isso não me ocorreu antes. Ergueu o rosto, franzindo tanto a testa que as sobrancelhas ficaram bem próximas daqueles olhos tão azuis. Deveríamos pedir ajuda ao governador Tryon para localizar Thomas. Acha que ele pode saber de alguma coisa? Provavelmente não, mas ele pode botar pressão nas pessoas certas. Cecília engoliu em seco, tentando conter as lágrimas de frustração. Lá estava ela novamente, aquela verdade inconveniente. Quando se tratava da busca pelo irmão, só o que importava era ter os contatos certos. A ansiedade devia estar estampada em seu rosto, pois Edward estendeu a mão e deu batidinhas reconfortantes na mão dela. Você não deveria se sentir tão desconfortável, tornou ele. É filha de um cavalheiro. Na hora do Conde Marston, tem todo o direito de ir à festa. Não é isso, rebateu Cecília, embora fosse aquilo sim, pelo menos um pouquinho. Quando se tratava de circular entre oficiais da mais alta patente, ela não tinha a menor experiência. Por outro lado, ela também não tinha experiência quando se tratava do filho de um conde, mas parecia ter conseguido se casar de mentirinha com um deles. Você sabe dançar? Perguntou Edward. Claro que sei dançar. Cecília quase vociferou. Então vai se sair bem. Ela apenas o encarou. Você não faz a menor ideia, não é mesmo? Ele se reclinou no encosto da cadeira e formou-se um calombo em sua bochecha no ponto em que a língua dele empurrava o interior da boca. Ele fazia certa ideia, percebeu ela, mas ela ainda não entendia bem o que aquilo significava. Há várias coisas a respeito das quais eu não faço a menor ideia, contou ele, com paciência demais para ser de fato benevolente. A começar pelo que aconteceu nos últimos 3 meses. Ou como acabei com um galo do tamanho de um ovo de pinta-roxo na cabeça. Ou como, de repente, acabamos nos casando. Cecília apenas parou de respirar. Mas tem uma coisa que eu sei, prosseguiu ele, é que eu terei muito prazer em comprar para você um belo vestido de baile e desfrutar de uma noite frívola de diversão ao seu lado. Ele se inclinou para a frente e em seus olhos cintilava uma ferocidade estranha, indecifrável. Seria tão normal e inofensivo, uma verdadeira bênção. Você faz ideia de quanto anseio por algo inofensivo? Por algo normal? Por uma bênção? Cecília não conseguiu dizer nada. Foi o que imaginei, murmurou ele. E então, vamos comprar esse vestido? Ela aqueceu. O que mais poderia fazer? Nos fim das contas, não era nada fácil arrumar um vestido de gala em apenas 3 dias. Uma das costureiras chegou até mesmo a chorar quando viu a soma que Eduardo estava disposto a pagar. Ela não conseguia entregar, disseram em meias lágrimas, não sem ter mais 40 pares de mãos. Pode tirar as medidas dela, pediu Edward. Mas para quê? Cecília ficou exasperada. Apenas me faça essa pequena vontade, por favor, respondeu ele. Depois, deixou-a no Devil's Head e foi visitar a madrinha. Ela sempre gostara de coisas bonitas, tanto para si mesma quanto para a filha. E Edward tinha certeza de que conseguiria convencê-la a compartilhar com ele um item de seu tesouro. O governador e a senhora Tryon moravam com a filha em uma casa alugada, perto dos limites da cidade desde 1773. Exceto por uma breve visita à Inglaterra, quando o incêndio acabara com a mansão do governador, Edward não estava em Nova York, naquela época, mas ficara sabendo de tudo pela mãe, que por sua vez ouvira o relato em primeira também da filha, a pequena Margaret, que todos chamavam de May, para distingui-la da mãe. Só sobrevivera graças à mente perspicaz da governanta, que atirara a menina do 2º andar, fazendo-a cair em um monte de neve. O mordomo conduziu Edward até o hall da casa, e Edward respirou fundo. Teria que ficar atento. Margaret Tryon não era nada boba, e ele não tinha nem como tentar fingir que estava forte e bem de saúde. De fato, assim que ele entrou na sala de visitas, as primeiras palavras que saíram da boca da madrinha foram: "Você está com uma aparência horrorosa." "E a senhora, gentil como sempre, tia Margaret," disse ele.
Ela ergueu um ombro só, gesto que era sua marca registrada. Sempre dizia que era um resquício de seus dias junto aos franceses, embora Edward não soubesse exatamente quando ela estivera entre os franceses, pedindo então um beijo na bochecha, ao que Edward logo lhe atendeu. Ela se afastou um pouco, examinando com os olhos pertinazes. Eu seria uma madrinha relapsa se não observasse que sua tese está macilenta, seus olhos fundos e que você parece ter perdido no mínimo uns 6 quilos. Ele precisou de um momento para digerir aquela declaração e então falou: já a senhora está bela como de costume. Isso arrancou um sorriso dela. Você sempre foi um garoto encantador. Edward achou por bem não observar que ele já ia bem avançado em sua 30ª década de vida. Estava convencido de que madrinhas tinham permissão legal para tratar os afilhados como crianças, até o fim da vida. Margaret tocou a sineta para pedir chá, e então o fuzilou com um olhar austero, dizendo: estou muito aborrecida com você. Edward ergueu a sobrancelha, sentando-se à frente dela. Fiquei esse tempo todo esperando uma visita sua. Afinal, já não faz mais de uma semana que você voltou a Nova York? Passei os 8 primeiros dias inconsciente, comentou ele. Oh, ela crispou os lábios, engolindo os sentimentos. Eu não sabia. Imagino que também a isso se deva a minha aparência horrorosa, como a senhora observou. Ela olhou por um longo tempo e então disse: da próxima vez que eu escrever para sua mãe, vou poupá-la de uma descrição detalhada do seu aspecto, ou pelo menos de uma descrição precisa. Fico agradecido, falou ele com sinceridade. Enfim, Margaret tamborelava os dedos no braço da poltrona, o que costumava fazer sempre que se sentia desconfortável, numa tentativa de disfarçar as próprias emoções. Como está se sentindo? Melhor do que ontem. O que, pensou ele, será algo pelo que agradecer. A madrinha, contudo, não se deu por satisfeita. Isso pode significar qualquer coisa. Edward ponderou sobre seu estado de saúde. A dor na cabeça se tornara tão constante que já dava quase para ignorá-la. A pior parte era a falta de energia. Depois de subir metade dos degraus da casa da madrinha, ele tivera de parar para descansar por quase um minuto inteiro. Não fora só uma questão de recobrar o fôlego. Precisava de tempo para reunir a energia necessária a fazer as pernas funcionarem, e a ida à costureira com Cecília o deixara completamente esgotado. Ao sair do Devil's Head, pagaram o dobro ao cocheiro para que ele pegasse o caminho mais longo até a resistência dos Tryons, só para poder descansar os olhos e ficar um tempo sem mover um único músculo. Mas tia Margaret não precisava saber nada daquilo. Ele abriu um leve sorriso e disse: já estou andando sem ajuda, o que é um progresso. Ela ergueu as sobrancelhas. Ainda estou exausto, continuou ele, mas minha cabeça ainda dói, mas estou melhorando e estou vivo, então prefiro não reclamar da minha situação. Ela sentiu devagar, muito estoico da sua parte, gosto assim. Contudo, antes mesmo que ele pudesse assentir em resposta, ela mudou de assunto, dizendo: você não me contou que tinha se casado. Pouquíssimas pessoas ficaram sabendo. Ela estreitou os olhos. Defina pouquíssimas. Bem, a questão é... Edward respirou fundo, tentando pensar na melhor forma de explicar a situação para a única pessoa na América do Norte que já o conhecia desde antes de sua chegada ao continente, e também a única pessoa que conhecia a mãe dele, o que era, sem dúvida, um fato muito mais significativo. Margaret Tryon esperou pacientemente por apenas 10 segundos, e então insistiu: vamos, desembuche! O que fez Edward rir. Aquilo era muito típico de sua madrinha, dizer tudo o que bem entendesse. O fato é que eu estou com uma pequena perda de memória. Ela ficou boquiaberta e chegou mesmo a se inclinar para a frente. Edward teria se congratulado por conseguir abrir uma frestinha no verniz inalterado de sua madrinha. Isto é, se a causa daquela fissura não fosse a terrível sequela. Fascinante. Os olhos dela brilharam como algo que só poderia ser descrito como interesse acadêmico. Nunca ouvi falar de nada parecido. Minto. Perdão. É claro que eu já ouvi falar, mas sempre em uma daquelas histórias. Alguém que ouviu dizer que o tio da vizinha achava que conhecia uma pessoa que conhecia alguém. Você entende o que eu quero dizer? Edward apenas a encarou por um instante, e então deu a única resposta possível. Sim. Quanto da memória você perdeu? Uns 3 ou 4 meses, segundo meus melhores cálculos. É difícil, disse ele dando de ombros, porque eu não consigo precisar exatamente a última coisa que me lembro. Margaret se recostou na patrona. Fascinante, repetiu. Não é tão fascinante para a pessoa que está andando por aí sem um pedaço da memória? Ah, certamente não. Perdoe-me. Mas você há de concordar que se fosse com outra pessoa, também estaria fascinado.
Edward não tinha tanta certeza, mas sabia que o entusiasmo da madrinha era verdadeiro. Ela sempre tivera interesses acadêmicos e científicos, a ponto de ser criticada por ter uma mente pouco feminina. Tia Margaret, de claro, levara isso como elogio. Diga-me, pediu ela, com a voz um pouco mais suave, como posso ajudar? No que diz respeito à minha memória, infelizmente não há o que fazer. Já sobre a minha esposa, ela precisa de um vestido. Para o baile? Ah, mas é claro que sim. Ela pode usar um vestido meu, ou da May. Você naturalmente terá que mandar ajustar, mas isso não vai ser um problema para você. Obrigada, disse Edward, fazendo uma mesura. Eu tinha a mesma esperança de que a senhora se oferecesse para ajudar. Margaret fez um gesto com a mão dizendo, ora, não foi nada. Mas conte-me, essa moça é alguém que eu conheço? Não, mas creio que a senhora já tenha conhecido o irmão dela, Thomas Harcourt. O nome não me é familiar, disse ela, franzindo o senho. Ele veio comigo no ano passado, se não me engano, para um jantar. Ah, seu amigo do cabelo meio alourado. É claro, rapaz bem agradável. Então, ele o convenceu a se casar com o irmão dele, foi? É o que dizem. Edward se arrependeu daquelas palavras assim que elas saíram de seus lábios, tal qual um perdigueiro. Tia Margaret esfarejou no mesmo instante. É o que dizem? Como assim? Nada. Esqueça o que eu falei, pediu Edward. Ela não esqueceria, obviamente, mas ele não podia deixar de tentar. Edward Hawksby, é melhor você se explicar agora mesmo, ou juro que vou escrever para sua mãe, dizendo que você está com uma doença terrível. Edward coçou a testa. Era só o que lhe faltava. Sabia que tia Margaret jamais cumpriria a ameaça, pois tinha consideração e afeto demais pela mãe dele, para lhe causar preocupações desnecessárias. Contudo, sabia também que ela jamais permitiria que ele deixasse a casa dela antes de dar uma resposta com a qual ela se desse por satisfeita. E dado seu estado atual de completa falta de energia, se a questão chegasse a vias de fato, ela provavelmente o sobrepujaria. Ele suspirou. Pois bem, contei à senhora que não me lembro muito bem dos últimos meses. Está querendo me dizer que não se lembra de ter se casado com ela? Edward abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Não conseguia formular uma palavra. Meu Deus do céu, não houve testemunhas? Outra vez, ele não soube o que responder. Tem certeza que se casou mesmo com ela? Desta vez, ele respondeu, sem a menor sombra de dúvida. Sim. Margaret lançou os braços para o alto, uma expressão bem atípica de exasperação. Como pode ter certeza? Porque eu a conheço. Conhece mesmo? As unhas de Edward se cravaram na borda da poltrona em que estava sentado. Suas veias foram tomadas por uma serpenteante raiva ardente e teve que se esforçar para conseguir manter a voz calma e constante. O que está insinuando, tia? Já viu um documento? Consumou o casamento? Isso definitivamente não é da sua conta. Você é da minha conta, como sempre foi desde aquele dia na Catedral de Canterbury, em que, ao lado de sua mãe, jurei guiá-lo nos caminhos de Deus. Ou por acaso se esqueceu disso também? Confesso que não tenho lembranças muito nítidas sobre esse dia específico. Edward! Se a madrinha tinha perdido a paciência com ele, Edward também estava quase chegando ao seu limite. Mas ele conseguiu manter a voz estável ao dizer: Por favor, peço que não questione a honra e a honestidade de minha esposa. Margaret estreitou os olhos. O que foi que ela fez? Ela o seduziu, foi isso? Você caiu como um patinho no feitiço dela? Pare! Cortou Edward, levantando-se rápido e perdendo o equilíbrio. Droga! Rosnou ele, tendo que se apoiar na borda da mesa para não cair. Meu Deus, você está pior do que eu imaginava, disse Margaret, correndo para o lado dele e praticamente empurrando de volta para a poltrona. Está decidido. Você vai vir morar aqui. Por um instante, Edward se sentiu tentado a concordar. A casa da madrinha era muito mais confortável que o Devil's Head, mas Cecília e ele não teriam a privacidade que tinham na hospedaria. Sim, lá estavam rodeados de estranhos, mas eram estranhos que não ligavam a mínima para o que faziam. Já ali, na casa dos Tryon, ele, e mais ainda Cecília, teriam gestos escrutinados e dissecados. Tudo aquilo seria reunido em um relatório semanal a ser enviado para a mãe dele. Não, ele não queria morar com a madrinha. Estou muito bem acomodado nos meus aposentos atuais, disse ele, mas agradeço o convite. Margaret fechou a cara, desaprovando o comportamento do afilhado. Permite que eu lhe faça ao menos uma pergunta? Ele fez que sim com a cabeça. Como você pode saber? Ele ficou esperando que ela desenvolvesse a pergunta, e quando isso não aconteceu, questionou. Como posso saber o quê? Como pode saber se ela está ou não falando a verdade? Ele nem precisou pensar na resposta. Eu a conheço. E conhecia mesmo. Por mais que só tivesse conhecido pessoalmente, houvesse poucos dias, ele sentia que já fazia muito tempo que conhecia o coração dela. Não duvidava dela. Jamais duvidaria. Ai, meu Deus. Ofegou Margaret,
Você a ama. Edward não disse nada. Não seria capaz de contradizê-la. Que seja, então, falou ela com um suspiro. Consegue subir as escadas? Ele fitou a madrinha. Do que ela estava falando? Ainda precisa do vestido, não é? Não faço a menor ideia do que cairia bem na nova senhora Roxby. E prefiro não ter que mandar as criadas trazerem todos os vestidos daqui para minha sala de visitas. Ah, é claro, sim. Eu consigo subir as escadas. Ainda assim, ficou grato pela presença do corrimão.